Boa noite, meu amigo, minha amiga, paz de Cristo, eu sou Miguel. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus que vai vir de encontro às nossas vidas. Mas antes, gostaria de pedir a você, inscreva-se no meu canal, compartilhe, deixe o seu like, esteja sempre tocando o sininho para que sempre que eu ministre uma mensagem nova, você seja acionado aí. Eu gostaria de compartilhar Mateus 14:16. Dai-lhes voz de comer. Aqueles que têm um bom costume de examinar as Escrituras sabem que o Senhor, em uma certa vez, envia os discípulos à seara para que eles pregassem, curassem cegos, curassem coxos, curassem surdos, curassem mudos, limpassem os leprosos, ou seja, efetuassem tudo aquilo que ele tinha ensinado aos discípulos. E nesse momento que Jesus diz para eles, dai-lhes voz de comer, o Senhor está aplicando um teste aos discípulos, porque eles foram para a seara e em Marcos 6:30, eles voltam então contando as façanhas, conjecturando, dizendo que tinham curado os coxos, como eu acabei de frisar aqui, tinham limpado os leprosos, tinham orado por vidas, tinham curado os cegos, os surdos, como eu acabei de mencionar. Então havia tido sucesso para os ministérios dos discípulos. E eles voltam e narram isso para o Cristo. Então agora o Cristo, sabendo que eles tinham tido êxito em seus ministérios, põe eles à prova. Eles tinham chegado e contado tudo isso. Agora o Cristo põe eles à prova. Dá-lhes voz de comer, ou seja, o teste era o seguinte, Jesus estava dizendo em outras palavras, eu sei que vocês têm capacidade de fazer muito mais além do que vocês fizeram para mim quando eu enviei vocês ao campo, à seara, e voltaram alegres contando tudo que vocês produziram. Eu sei que vocês têm um potencial que pode florar mais ainda. Eu sei que vocês podem fazer muito melhor ainda. Então agora eu dou esta missão para vocês. Vocês vão alimentar 25.000 pessoas, porque eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos dizer que cada casal tinha aí 2, 3 filhos e tinham muitos que tinham meia dúzia de filhos. Dariam mais ou menos 25.000 pessoas, dizem os estudiosos. Então o Senhor agora aplica um teste, uma aprovação maior para os discípulos. Só que em vez deles olharem para o céu, eles olham para os seus bolsos. E começam a falar em dinheiro, em quantia. E começam então ali a ficar confusos. E começam ali, de certo modo, reclamar daquela situação. Jesus, naquele momento, ele está vendo a oportunidade de resolver os problemas de uma grande multidão. Os discípulos veem, naquele momento, uma multidão cheia de problemas, sem solução. Jesus ele fica alegre porque agora ele pode passar tempo com aquela multidão, ele pode se doar àquela multidão. Os discípulos veem aquela multidão e, na verdade, não querem doar tempo para aquela multidão. Eles querem ficar livres daquela multidão. E o pior de tudo, eles não sabiam que não estavam no deserto. Eles estavam em uma padaria. Você consegue compreender isso? Os discípulos não estavam no deserto. Se você for levar para o âmbito espiritual mesmo, se você for levar para o reino espiritual, eles não estavam no deserto. Eles estavam em uma padaria cheia de pães quentinhos. Uma padaria cheia de guloseimas. Uma padaria requintada. Porque a Bíblia nos relata que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus faz o teste com eles, ele queria que o potencial dos discípulos aflorasse mais, porque eles tinham vindo do campo.
Eles tinham ali contado para Jesus as façanhas que eles tinham feito. Jesus se alegrou, mas agora ele aplica um teste mais difícil, porque ele queria ver os discípulos desenvolvendo. E ele sabia que os discípulos poderiam fazer muito mais além daquilo que eles tinham feito. Você que está me assistindo agora, o Senhor confia que você tem um potencial muito maior do qual você tem exercido. O Senhor acredita que há potencial para aflorar na sua vida ainda. O Senhor acredita que você pode fazer obras para Ele maiores das quais você tem feito. O Senhor acredita que o teu ministério pode ser mais impactante do que tem sido. O Senhor acredita que a unção que Ele te deu pode aumentar mais ainda e você pode então atrair mais almas ainda para Ele. Por isso Ele está te dando uma missão maior. Por isso Ele tem te dado missões maiores e você não tem compreendido. Mas isso eu não posso. Não tem como. Será que os discípulos de repente não ficaram tímidos na frente do seu mestre? Porque quando o mestre lança eles na seara, no campo, eles estão ali à vontade sem o mestre. Eles voltam contando o que eles fizeram na grande seara sem o mestre. Agora eles estão na frente do mestre. O mestre quer que eles exerçam o teu potencial na sua frente com ele assistindo. Pode ser que eles ficaram tímidos. Eu me lembro quando tinha um mestre de capoeira. Amo ele até hoje, eu vejo ele sempre. Antônio César Moraes Paz, o mestre Moraes. Eu tinha 9 anos e ele me treinou dos 9 anos até os 12. Eu fui um discípulo dele, um aluno dele que me destaquei muito na capoeira. Tirei quadro e medalha de melhor aluno. Fui um dos melhores alunos de capoeira dele. Um dos melhores, né? E muitas das vezes eu ia desenvolvendo, mas quando eu estava com amigos capoeiristas em outros locais, eu ficava mais à vontade, exercia aquele movimento, aquele exercício plástico, acrobacia, eu ficava mais à vontade, sabe? E ali eu fazia os golpes com bastante perfeição e chegava no dia de treino com o mestre, ele olhando, presenciando, parece que eu ficava mais fechado, mais nervoso, porque eu olhava para ele, eu admirava ele muito, admiro até hoje. Eu admirava a fala dele, o jeito dele, a personalidade dele, o amor dele, o carinho dele que ele tinha para com seus alunos. Eu admirava o potencial dele, a forma dele ensinar. E perto dele eu ficava às vezes tímido. Eu ficava retraído. Dá para entender? Tamanha era a minha admiração por ele. Meu coração batia quando eu via o meu mestre. E eu acredito que os discípulos agora, quem sabe, também ficaram tímidos. Senhor, lá fora, lá na seara, quando estávamos no campo, nós estávamos nós 12 e nós conseguimos dar mais liberdade, mas aqui na frente do Senhor, o Senhor quer que nós alimentemos essa multidão, nós precisamos orar, clamar, Deus vai fazer sim um milagre, Senhor, mas o Senhor estando aqui, nós não conseguimos fazer isso, porque é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá as lições, e agora aqui tem que acontecer uma operação de maravilhas, de onde vai vir essa comida, de onde vai vir esse alimento, e o Senhor estando aqui, nós não conseguimos tomar uma atitude. Pode ser que eles ficaram tímidos. Mas o mais interessante de tudo é que Jesus não ralha com eles, não dá um pito, não exorta, não chama atenção. Sabe o que Jesus faz? Ele mesmo diz, olha, me dá esses pães aqui. Ele pega em suas mãos, ele levanta aos céus, ele ora. E a multiplicação acontece. E ele alimenta a multidão, e os seus discípulos também, que não quiseram se submeter ao teste, que não quiseram se submeter à provação. Quem sabe você que está assistindo aí, você é um discípulo do Mestre. Você tem feito obras para ele, mas você não está entendendo que ele quer envolver você em obras maiores. Ele confia no teu potencial e sabe que o teu potencial é maior. Ele confia no seu dom, no seu talento que ele mesmo deu. E ele quer envolver você em obras maiores, em acontecimentos maiores, em milagres maiores, em ministrações maiores. Ele quer usar você no limite máximo e os discípulos não entenderam isso.
Vou finalizar. Vocês foram longe, vocês efetuaram obras tremendas, vocês curaram os cegos, os coxos, os aleijados, limparam os leprosos, parabéns. Vocês praticaram o meu ensinamento. Mas agora, nesse teste aqui, vocês não obteram êxito. Por quê? Quem sabe não querem me dar liberdade. Quem sabe não querem dar liberdade ao meu Pai. Quem sabe estão tímidos, estão, como diz em 1 Samuel 10, 22, aonde está o homem que esperamos, ainda há de vir? E o Senhor diz, está escondido entre as bagagens. Quem sabe vocês estão como 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito do medo, mas de fortaleza, de temor e de moderação. Quem sabe o espírito do medo coagiu os discípulos. Quem sabe o espírito do medo tem coagido você que tem um grande potencial, uma grande chamada e um grande ministério. Você não tem desenvolvido mais, porque você não tem dado a liberdade, você tem se escondido atrás das bagagens. Mas Deus quer que nós venhamos alavancar. Deus quer que nós venhamos crescer e expandir, e dar frutos e mais frutos e mais frutos. E Deus é aquele que está falando com você. Através dessa mensagem, Jesus não exorta eles. Jesus alimenta a multidão e a eles também. Mas no teste, eles foram reprovados. No primeiro teste da grande seara, sem o mestre por perto, fizeram grandes obras. Agora o Senhor dá uma grande obra para eles fazerem. E eles recuam. Nós não podemos alimentar essa multidão. Eles poderiam ter olhado para o céu e não para os bolsos. Eles poderiam ter clamado, orado, pedido para o Senhor um tempo, que seja. Nós vamos separar um pouquinho aqui, Senhor. Nos dá um breve momento para nós estudarmos uma estratégia. Como que nós vamos clamar, de que forma que vamos orar. Vamos pedir um sinal para Deus, o que nós devemos fazer. Mas nós vamos alimentar essa multidão. Mas eles se retraíram. Deus tem algo maior na sua vida. Deus tem um ministério que vai impactar mais ainda do que tem impactado. Deus tem uma obra grandiosa na sua vida, muito maior do que essa que está acontecendo. Dê liberdade. Fique com essa mensagem.